A asma é uma doença alérgica. A asma é uma condição alérgica. É uma doença que no aparelho respiratório leva uma diminuição do tamanho dos brônquios. E com isso leva um quadro de falta de ar, um quadro de chiado, um quadro de tosse, né, e uma diminuição da capacidade ventilatória. Quais são os tipos de asma? A asma, ela basicamente é alérgica. Então, ela não é que ela tem tipo, ela tem a exposição que você tem. Ou a substâncias químicas, físicas, como poeira, pó, né? E a mais comum é a asma devido à exposição ao dermatofagóide pteroníceo e dermatofagóide farini, que é o conhecido ácaro. Esse ácaro, ele é responsável por 80% da asma que você tem. E nesse caso, além de você ter que tratar o doente, também tem que ser tratado o meio ambiente. O segundo tipo, também alérgico, é quando se entra numa exposição, por exemplo, como fumo, né? Como poeira, pelo de animais, né? Mas isso é uma condição própria de cada um. A asma depende da classificação dela, inclusive da forma e da quantidade de crise, se a pessoa está bem controlada ou não controlada, mas basicamente é uma doença alérgica. Quais são os principais sintomas da asma? Tosse, chiado, falta de ar, né? Dificuldade para você ter sua relação, seu trabalho todo, né? Por causa desse quadro, né? E alguns casos leva até mesmo uma insuficiência respiratória. É grave e é rara, graças a Deus, mas pode levar também. A asma é uma doença hereditária? Não, ela não é hereditária, mas ela tem um componente familiar. O que é esse componente familiar? Numa mesma família, você pode ter pais asmáticos, né? Pode ter irmãos asmáticos, mas não é transmissível. A asma, como eu falei, ela é alérgica, então é uma deficiência que algumas pessoas têm de uma certa enzima no organismo e que essa enzima faz com que ela tenha uma reação muito grande dentro dos brônquios, né, na via respiratória toda, e levando a ter uma reação muito forte. E essa reação faz com que o brônquio, que é o que vai levar o ar até o fim do pulmão, lá, né, até os alvéolos, eles se contraiam, eles fechem e fica com um inchaço na parede do brônquio. Daí vem que a gente utiliza os medicamentos, né, que são os broncodilatadores e os corticoides inalatórios. O broncodilatador, ele vai dilatar o brônquio, então dá um alívio imediato. Já o corticoide, ele vai agir na parede do brônquio, então ele vai deixar desinflamado, desinchado. Então aí o tratamento básico da asma são todos os medicamentos à base de corticoide, mas os dois é que fazem a dupla certeira. Quando podem surgir os primeiros sintomas da asma? Não existe uma idade pré-determinada, tá? Ela pode aparecer desde que a criança é lactente. Logo após ela já começar a mamar, isso daí ela já pode ter. Existe uma forma rara de asma, né? Que é a asma por alergia ao leite, à lactose. É muito rara, muito, muito rara. Mas aí quando o recém-nascido já começa a ter contato com o meio ambiente, e o ar é o maior deles, ele já pode começar a desenvolver. Ela é mais comum na fase da primeira infância e da adolescência. E ela pode dar uma desaparecida e depois ela retornar na fase adulta. Se essa pessoa, quando na fase de adolescência adulta, por exemplo, começa a se expor ao cigarro, começa a se expor ao meio ambiente, ela pode começar a ter um outro estímulo, voltar a ter o estímulo de uma hiperreatividade. Ou seja, os brônquios começam a reagir muito fortemente por qualquer agente que entre e que faça um quadro de alergia ali. O que pode causar uma crise de asma? Olha, a crise de asma, ela causa, além da toda a dificuldade clínica, né, ela pode causar também o aspecto emocional.
clínica, o asmático clássico, ele pode estar muito bem aqui, ele pode estar conversando conosco aqui. Se nesse ambiente aqui tiver alguma substância que ele é alérgico àquela substância, ou aquele vapor, ou aquele pelo, alguma coisa, ele pode começar a reagir. E ele mesmo já vai falar, está começando. Ele já começa a sentir, ele fica ofegante, fica com falta de ar, começa a já ter o chiado. Então, é um quadro muito agudo e que merece atenção, principalmente nessa fase aguda, para que não leve para uma fase crônica. Quando a asma começa nesse quadro com as crianças, é que começa o problema. Ela não consegue correr, ela não consegue brincar, ela não consegue chutar uma bola, e ela então começa a ser desagregada do meio dela, daquelas crianças, né? Também começa a haver uma superproteção paterna, e aí então não deixa a criança ter uma vida normal, e aí começa a ter, além dos problemas clínicos e físicos, problemas emocionais. Quanto tempo pode durar uma crise de asma? É variável, ela pode levar de minutos, ela pode levar horas até dias, né? Quando você já tem um tratamento instituído, então, em que o asmático e quem está em volta do asmático sabe reconhecer esse início, aí ele começa já a fazer o tratamento. Existem duas fases no tratamento da asma, como também no tratamento do DPOC, que não é o caso dessa nossa conversa agora. Foi até os anos 90 do século passado, ou seja, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás começaram a aparecer as medicações, tanto broncodilatadora de longa duração, como também corticoides inalatórios, potentes e que realmente reagem e fazem com que o quadro houvesse uma mudança. Quando eu me formei, nessa época do ano, os hospitais eles tinham mais ou menos 25% a 30% de internação de asma. Hoje você tem internação, mas é muito menor. Por quê? Porque você tem o tratamento instituído efetivo, né? Mas tem gente que consegue ficar dias e dias em crise de asma e aquilo começa a entrar num quadro que você, quanto mais tempo você demora para agir, mais tempo também você demora para se tratar. Como é feito o diagnóstico da asma? A asma tem um diagnóstico basicamente clínico. A asma você começa tendo os sintomas, né? Então é a falta de ar, é a tosse e é o chiado. Esses três são basicamente todo o início que você tem de um quadro de asma. Com esse quadro você pode, com uma simples consulta e com um estetoscópio apenas, você consegue diagnosticar. Então não tem necessidade de fazer raio-x, não tem necessidade de fazer exame de laboratório. Nós fazemos, mas para definir se essa pessoa tem uma asma, e qual a melhor medicação. Por exemplo, a gente costuma solicitar exame de sangue para ver a parte alérgica. Então, nessa parte alérgica, a primeira coisa que a gente vai estar interagindo com esse paciente, com a família desse paciente, é que ele vai ter que tratar o meio ambiente dele, tá? Então, essa doença também, ela não é uma doença só de médico-paciente. Ela requer todo um contorno dele, né? Por exemplo, você tem que ter treinamento para ensinar esse paciente a usar corretamente os medicamentos inalatórios. Um quadro que às vezes precisa de fisioterapia. Um quadro, às vezes, que precisa de psicólogo. O outro quadro é que você vai ter que ter todo mundo que convive com ele atento para os problemas que ele pode começar a ter. E a gente também utiliza, para ver de quantificar a gravidade, da prova de função pulmonar, também chamada espirometria. Esses exames são basicamente, eles são complementares, mas o diagnóstico é clínico, basicamente. Pacientes diagnosticados com asma podem praticar esportes? A asma não é condição que impede o esporte, muito pelo contrário. O asmático, ele às vezes precisa ter o educador físico, precisa ter aquela equipe toda para trabalhar com ele. Ele tem algumas condições que ele pode fazer e que vai deixar ele numa condição normal. Por exemplo, o uso da bombinha antes da competição, antes do jogo,
evita que ele entre em quadro de asma. Os pacientes que a gente trata, a gente pede, olha, a bombinha é teu pronto-socorro, fica no teu bolso ou na tua bolsa. Vai fazer sua ginástica, vai na academia, vai correr, vai pedalar, vai jogar bola, vai nadar, seja o que for dos esportes aeróbicos, tem e deve usar uma dose de broncodilatador antes de começar. Alguns pacientes necessitam no meio, tá, do exercício, estar utilizando também. E às vezes alguns até mesmo no pós-exame. Não é impedimento para ninguém que tem asma deixar de praticar esporte. Isso é um erro. Isso significa que essa pessoa não foi bem orientada, tanto ela quanto a família dela, ou quem convive com ele. Muito pelo contrário. Não existe um esporte que é melhor do que outro. Existem esportes que que você consegue melhor adaptação, mas não tem. Se aquela criança detesta a água, não sabe nadar, eu não vou deixar ela de fazer um esporte? Não, de jeito nenhum. Nesse quadro, o que é o mais indicado são os esportes aeróbicos. E também deve-se evitar esportes, por exemplo, é muito bom, judô, karatê, mas ele tem tatame. Não é o esporte em si, é a condição que ali pode estar acumulando poeira e ele pode entrar num quadro de reação alérgica. Mas muito pelo contrário, isso aí corrobora também aquela outra pergunta que você já fez anteriormente. Nós precisamos ter uma equipe multiprofissional no tratamento do asmático. Como é feito o tratamento da asma? Tem uma que é um pronto-socorro, que é o broncodilatador. A outra, também inalatória, também pode ser pó seco, pode ser gás, pode ser em névoa, tá? Tem o corticoide inalatório. E tem a associação das duas. Aí, com uma associação de uma medicação broncodilatadora, que são o quê? São medicamentos que chegam na parede do brônquio e o efeito dele, ele faz abrir o brônquio. Então, é imediato. Então, quando você chega hoje num pronto-socorro com asma, a primeira coisa que é indicado não é ir levar para uma inalação, não é levar para raio-x, não é levar para medicação na veia, não. É bombinha, tá? Os broncodilatadores, você tem salbutamol, você tem terbutalina, você tem fenoterol. São 3 drogas que agem dentro do brônquio, dilatando o brônquio. Na mesma hora, dependendo como você utiliza, aí você utiliza, dependendo da gravidade, 2, 3, 4 jatos, né? Ou puff também, tanto faz, e dilata na hora. Então ele melhora na tua frente lá. Nossa, comecei a respirar. Só que essa medicação ela é de curta duração. Para uns 30, 40 minutos, para outros até 2 horas. Então, se você não estiver agindo na causa, e essa causa é a alergia, você não vai resolver daqui 20, 30, 40 minutos, 1 hora, ele vai voltar a ter o brônquio fechado. Daí que entra essa outra medicação, que são os corticoides inalatórios. Esses é que vão agir na inflamação, no edema, no inchaço do brônquio. Então, não adianta só dar um, você tem que dar os 2, tá? Mas o imediato é o broncodilatador. Quais os cuidados que devemos ter com os animais domésticos? Hoje em dia, o animal, né, tanto o gato quanto o cachorro, ele passou a ser parte da família, né? Ele passou a passar dia e noite dentro da casa e em muitas casas até na mesma cama. Dos animais realmente é por causa do pelo, mas tem uma característica. O principal é o gato. O gato, ele se lambe. A saliva do gato tem algumas substâncias que impregnam no pelo dele, que ele faz aquele banho de gato. Essa substância, quando há o ressecamento dela no pelo, ela é liberada no meio ambiente. Essa partícula que é liberada é que causa o processo alérgico. O cachorro, ele não se lava muito. E a gente dá muito mais banho em cachorro do que gato. Então, esse quadro não acontece muito com o cachorro por causa da saliva, mas acontece com o pelo do animal. Existe um exame alérgico que a gente faz, tanto o exame de contato quanto o exame de sangue, que determina qual que está, né, qual que está alto, no caso se chama IgE,
que é uma imunoglobulina própria de alergia. E esse quadro, então, você tem que separar bem o animal. E é um trabalho pesado, porque você tem uma ligação, às vezes, né, que o pessoal até fala, os doentes até falam, olha, eu uso a medicação mais tempo, mas não vou ficar livre do meu gato, do meu cachorro. Então, aí eu acho que tem que começar a ver certas concessões, né? Pelo menos você ter, mas não ficar dentro da casa, não ficar dormindo no seu quarto, né? Quais são os grupos e fatores de risco para a asma? Não tem. Como falamos a respeito das famílias, se tem hereditária, também não tem grupo de risco para asma. Você tem asma em baixinho, em altinho, gordinho, magrinho, branco, negro, amarelo, índio, você tem, tá? Não existe grupo de risco para asma. Existem algumas situações que você tem mais asmático. Por exemplo, você tem pais fumantes e os filhos que convivem. Eles têm uma predisposição muito maior de desenvolver asma, não por um problema genético, mas um problema de meio ambiente, no caso fumaça, né? Então, mas grupo de risco não tem. É possível prevenir as crises de asma? A prevenção está na utilização correta e frequente do uso do corticoide inalatório. Esse corticoide inalatório, o corticoide ele tem uma fama muito ruim no meio das pessoas, né? Mas uma dose de medicamento, uma dose de corticoide inalatório, às vezes ele equivale a 1/100. Se você pegar um comprimido de uma certa dosagem de um medicamento de corticoide de comprimido, uma dose é 1/100. E essa ação, basicamente, quase 95%, é de ação local. Ele quase não tem absorção. Absorve muito pouco, mas esse não vai causar doença nenhuma. Então, se ele utiliza, por exemplo, no dia 20 doses de um broncodilatador, às vezes não chega a 1/5 de um comprimido. Então, isso que a gente sempre, ou de uma dosagem de xarope. Então, a gente sempre opta por fazer o tratamento com a base inalatória, o que não acontecia antigamente, porque você não tinha, tá? Então, hoje tem muita gente ainda que fala, nossa, vai ter que usar bombinha, bombinha mata. Bombinha não mata, quem mata é asma, quem mata é bronquite, que é a mesma coisa. Bronquite e asma é a mesma coisa. Bronquite é o sintoma, a doença é a asma. Qual é a atual situação epidemiológica da asma no Brasil? No Brasil não se tem um número com certeza, tá? Porque você tem dois sistemas de saúde, você tem o SUS e você tem o sistema privado, né? No caso dos convênios. E eles não se conversam. Então, assim, se estima por números que você tem, que no Brasil tenham de 8 a 10 milhões de doentes com asma, tá? Mas esse número não dá para se afirmar, porque não tem um estudo assim feito do Arroio Chuí até lá no Amapá, lá, para saber quantos asmáticos tem. Você tem regiões que você tem mais asma. O sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem mais asmático do que aqui. Eles têm, na época da floração, na parte da primavera, um quadro muito maior, porque lá nessa época tem muito pólen. Só que aqui nós temos muita poluição. Então, às vezes, você tem um quadro aqui, nesta época do ano que a gente está gravando, que é essa época de agosto, setembro, que tem uma baixa umidade do ar, você tem muita substância que não consegue ser dissipada, não tem chuva. Então, isso também facilita você ter mais, o ar não ser tão puro, né? E aí você pode ter também crise de asma. A asma tem cura? Não tem, ela tem controle. Você pode controlar a asma, curar ainda não tem. Se você ouvir uma pessoa falando, eu curei da asma, olha, era tudo menos asma, tá? O que acontece muito é que é o diagnóstico errado. Então, você pode ter quadro de tosse, quadro de chiado, quadro de catarro, com um quadro gripal, com um quadro de um resfriado,
com um quadro, às vezes até de uma pneumonia. Quando você tira aquela causa ou passa aquela causa, você não passa a ter mais aquele quadro típico da asma. Então aí você tem que realmente, ali deve ter havido, isso sim, um quadro de um diagnóstico errado. Bem como, por exemplo, é muito interessante você ver a cultura popular, né? Então o asmático, antigamente, o que o pessoal falava? Você tem que criar uma tartaruga embaixo da cama, né? Isso é muito comum e o pessoal conta, né? A coitada da tartaruga era obrigada a dormir embaixo da sua cama sem pegar a asma. Então, isso tudo é dito popular só, não tem. Ela não tem cura, ela tem controle. Está surgindo, quer dizer, há alguns anos começaram a surgir umas medicações que a gente chama imunobiológicas, tá? Não é vacina, são medicamentos mais novos que tendem a agir na causa da alergia, tá? Só que assim, nós temos 3 classes desses medicamentos, muito caros mesmo, que ainda não consegue chegar para você estar utilizando em larga escala. Para alguns quadros de asma grave mesmo, a gente tem utilizado com resultado muito bom. Mas aí você precisa estar agindo através de convênio, através, às vezes até de ações judiciais. Os medicamentos são bons, mas ainda não é com um acesso para todo mundo utilizar. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.